Paz do Senhor, meus irmãos, do CETEB, o pastor Taranto, mais uma vez. Nós vamos dar início à nossa terceira e quarta aula, né? Um pedacinho da terceira que faltou, e a quarta, dando prosseguimento no livro dos Juízes. E nós vamos ver se nós conseguimos chegar até o período interbíblico. Então, que Deus abençoe os irmãos aí nesta aula. E vamos começar. Então, na última aula eu falei sobre o período do livro dos Juízes. Eu recebi aqui uma assistência técnica. Vou compartilhar aqui a nossa apostilha com vocês. Nós vamos falar aqui sobre o período dos juízes, né? Então, o período dos juízes de Israel, ele foi um momento histórico que constitui a transição do governo de Moisés para o reinado dos reis de Israel. Este período é descrito no livro de Juízes no Antigo Testamento. Então, o período dos juízes começou com a opressão de Cusã-Risataim, após Josué e os anciãos terem morrido. Então, quando Josué e os outros anciãos morreram, Josué foi o substituto de Moisés. Assim que Josué e os seus cooperadores morreram, os outros anciãos, você sabe que os anciãos eles tinham uma participação muito importante na época da travessia do Egito até a Terra Prometida, que esses anciãos eles eram como os patriarcas, como pessoas que tinham um poder, uma autoridade de vida ou morte. Eram eles que resolviam as questões mais complexas, né, da época, nesses 40 anos que eles ficaram no deserto. Então, quando Josué falece, eles já estão na Terra Prometida. Então, Cusã-Risataim, que foi um governante cananeu, ele começa a oprimir, né, Israel, que já está na Terra Prometida. E por quê? Porque Israel se entregou numa profunda apostasia. Nós vimos na aula passada, Israel não foi tão difícil tirar Israel do Egito como tirar o Egito de dentro de Israel. Então, exatamente por causa disso, eles continuaram na sua apostasia. Apostasia significa virar as costas. E fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? E então, dentre essas coisas ruins que eles fizeram, essas coisas abomináveis, estava ali adorar deuses estranhos, né? Então, o rei da Mesopotâmia, eu falei dos cananeus, não, desculpa, foi da rei da Mesopotâmia, né? Ele subjugou o povo de Israel durante 8 anos, está lá no livro de Juízes 2, 7 a 11 e 3, 7 a 8. E após esse tempo, esses 8 anos, então o Senhor levantou um libertador chamado Otiniel, que provavelmente era da família do Caleb, é um daqueles fiéis da época lá, que foram espiar a Terra Prometida, né? E então esse Otiniel, ele se levanta para libertar o povo, dando início então assim ao período dos juízes. Como é que funcionava esse período dos juízes? Funcionava assim: o povo pecava, Deus então mandava uma disciplina utilizando de um outro povo que vinha para confrontar com eles, guerrear com eles. No meio do desespero deles, eles clamavam a Deus, se arrependiam. Nesse arrependimento, Deus levantava um libertador, que era o juiz, trazia paz, a vida seguia, daqui a pouco eles pecavam de novo. Deus mandava uma outra nação que os oprimia, eles se arrependiam, pediam perdão, Deus levantava um libertador e daqui a pouco ficava tudo bem. Mais um pouquinho de tempo,
eles pecavam de novo. Então foi mais ou menos 16 juízes que nós tivemos. Nós tivemos um período de juízes que tivemos 2 que julgaram juntos, que foi Balaque e Débora. Alguns dizem que Balaque não julgou nada, né? A Débora foi quem foi a mão forte de Israel na época que ela julgou Israel. E o período dos juízes ele terminou quando Saul foi eleito rei de Israel, né? Então, o período dos juízes, há controvérsias, 1400 e poucos anos, 1050 anos, está mais ou menos nessa média, que durou o período dos juízes. Agora, foi um período bastante longo, porque, veja só, o Brasil tem 520 anos que foi descoberto, e já passou bastante tempo da época da colonização do Brasil, né? E imagina 1050 ou 1400 anos, é muito tempo. Então, a maioria dos estudiosos, desculpa, eu falei 1050, no ano 1050, né, que acabou a época dos juízes, o tempo dos juízes demorou de 320 a 410. Então, em 1050, quando Saul assume, é que termina o período dos juízes, né? Então, consertando aí, foi um equívoco. Bom, quem foram os juízes de Israel, né? Quem foram esses juízes? Então, nós já dissemos que foram pessoas levantadas por Deus nos tempos de crise. Eles eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para julgar e liderar o povo, né? Lá no livro de Juízes diz: e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram, né? Tem vários textos aí, depois vocês podem conferir. As funções judiciais exercidas por eles estavam diretamente ligadas à liderança espiritual sobre o povo. Então, eles tinham o poder de fazer justiça, nós dissemos, eles tinham autoridade de vida ou morte, mas também eles tinham uma responsabilidade espiritual sobre o povo, esses juízes. Eles tinham uma liderança espiritual sobre o povo. Os juízes permaneciam em suas funções até que morressem. Então, nós temos aí vários registros sobre isso. Lá em 1 Samuel 4,18, o Eli, ele era sumo sacerdote, né, e também era juiz na época. Então, Eli foi o penúltimo juiz, porque o último foi Samuel, que nasce lá, nessa época, né, lá em Siló, onde estava lá o tabernáculo. Ele nasce, Ana o entrega para Eli cuidar, e quando estava completamente corrompido o sacerdócio, e é interessante que a Bíblia diz lá no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 2, 3, principalmente na chamada de Samuel, a Bíblia diz que a luz estava que apagava, estava que acendia, a lâmpada do tabernáculo estava que acendia e se apagava. Isso tem um significado espiritual forte, né? Parecia que estava correndo perigo o sacerdócio, correndo perigo o projeto que Deus tinha para Israel. E quando a luz estava quase apagando, Deus então chama Samuel. E Samuel então foi o último juiz, né? Então as funções judiciais exercidas por ele estavam diretamente ligadas à liderança espiritual sobre o povo. Então o juiz ele permanecia, era vitalício, né? O ministério de juízes. E esses juízes eles eram também conhecidos como os heróis nacionais. Alguns tiveram mais projeção, outros nem tanto. Nós temos Sansão, que foi um personagem bem complicado, porque ele era um nazireu, né? Nazireu era uma criança que ela era separada desde o ventre, ela não podia beber bebida forte, não podia tocar em defunto, não podia se misturar com coisas imundas, mulheres imundas, né, prostitutas, essas coisas todas. Ninguém deve, né? Mas o nazireu em especial,
Era um, era um propósito que se fazia com esses as mães faziam, e alguns faziam a si mesmo, né, diante de Deus, para se separar. Tinha que deixar o cabelo crescer, enfim. E ele foi muito complicado, porque tudo que ele não podia fazer, ele fez. Tocou em defunto, se envolveu com prostituta, ele bebia bebida forte, comia o que não devia, né? Mas mesmo assim foi um libertador e foi um herói nacional, o Sansão, né? É bom que se diga que naquela época a manifestação do Espírito Santo não é como hoje, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Naquela época o Espírito Santo se apossava uma vez da pessoa, aí a usava para algum propósito, depois afastava dela. Dá a entender que o Espírito Santo passou a habitar em nós quando Jesus morreu, ressuscitou, nos 40 dias que ele ficou aparecendo para a igreja, para os crentes, naquela reunião que os discípulos estavam numa casa lá em João, Evangelho de João, lá no finalzinho, e Jesus aparece, atravessa a parede, né, o corpo glorificado, e Jesus, a Bíblia diz que Jesus assopra o Espírito sobre eles. Eles não foram batizados pelo Espírito Santo, mas Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, porque o batismo foi lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas dá a entender que a partir daí, então os discípulos passaram a receber a morada, passaram a ser a morada do Espírito Santo. Mas na época dos juízes não era assim. Temos também o Jefté, lá em Juízes 11, um exemplo muito forte sobre isso, né? Porque o Jefté, a história dele começa bem forte, que já começa dizendo que ele era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Só que ele era filho de uma prostituta, ele tinha um porém na vida dele. O porém era ser filho de prostituta. Mas quem é que não tem um porém na vida? Todos nós temos um porém. Mas Deus não levou em conta esse porém, como também lá o nosso querido Naamã, em Juízes, segundo livro dos Reis, capítulo 5, que diz lá que o Naamã também era um soldado valoroso, um general, porém leproso. Mas Deus nos preocupa muito com esses poréns da nossa vida. E a Bíblia diz que o Senhor usou Jefté, um juiz, para libertar Israel dos amonitas. Está lá em Juízes capítulo 11. Felizmente não vai dar para falar de tudo que acontece no livro de Juízes, né? O nosso tempo é muito escasso, muito exíguo. Mas os pontos importantes que nós estamos lembrando aqui nós vamos comentar. Mas eu queria chamar a atenção, nós estamos falando do Espírito Santo, é porque o Jefté, a Bíblia diz que quando ele vai para atacar os amonitas, a Bíblia diz que, no versículo 29, Juízes 11, 29, que o Espírito Santo de Deus se apossou dele. Veja só, ele já era valente e valoroso, agora o Espírito Santo de Deus se apossa dele. Tenho pena dos amonitas, né? Bom, então alguns consideram apenas a lista dos juízes, nos 12 ciclos presentes no livro dos juízes, com Sansão sendo o último deles. Outros também incluem Eli e Samuel na lista oficial dos juízes. Dá a entender que sim, né? Então isso aí é uma questão pessoal, se é ou não, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, eu entendo que Eli foi o penúltimo juiz e Samuel o último. Seja como for, Eli e Samuel lideraram, julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Então é bom que se diga que Samuel era profeta, o Eli ele era juiz e sumo sacerdote, né? Depois o Samuel vai se tornar sacerdote, né? Vai se tornar profeta e juiz também. Tá? Então ele tem esses três atributos, esses três ministérios. Então as condições culturais dos dias de juízes, eu falei que tem alguns episódios bem interessantes. Lá no capítulo 17 de Juízes tem uma história também digna de nota, que é a história dos ídolos de Mica. Né? Mica
A mãe dele, ele rouba algumas moedas de prata da mãe dele, 100 moedas de prata, e não fala nada para a mãe, claro, ele roubou da mãe. E a mãe passa o dia inteiro, a noite inteira, de noite e dia, amaldiçoando aquele que roubou as moedas dela. Só que ela não sabia que tinha sido o filho. Aí chegou uma hora que o Mica significa aquele que se parece com Deus. Mica, Miqueias, é o mesmo nome. Aquele que se parece com Deus. E o que aconteceu? Ele chegou e falou assim, eu não aguento mais, mãe, a senhora ficar amaldiçoando quem roubou as suas moedas. Eu vou confessar, quem roubou suas moedas foi eu. Aí a mãe, né, como já tinha jogado a maldição, ela quis, essa palavra não existe, eu vou inventar agora, ela quis desamaldiçoar. Então ela fala assim, louvado seja o meu filho ladrão, mais ou menos assim. Ela não usou a palavra ladrão, mas dá a entender, porque ela estava amaldiçoando o ladrão. E o que ela fez? Ela disse, olha, já que você me devolveu as moedas, eu vou pegar essas moedas e vou fazer um ídolo e uma imagem de escultura. Então ela fez duas imagens de esculturas, né? E ele fez então, veja só, eles eram judeus, né? Eles eram judeus, porque está relatado na história de uma família judaica, dentro do livro de Juízes, e eles tinham ídolos. E ele faz ali um lugar, um altar, e ele coloca ali um nicho, né? Um nicho é aquela casinha onde se coloca as imagens de escultura, os ídolos, e começou então a fazer um culto ali. Pegou os filhos deles, consagrou a sacerdote e criou um ministério paralelo. E a Bíblia vai dizer que vai bater na casa dele um tal de Jonatas, que era um levita, que, segundo estudiosos, era neto de Moisés. Então era um levita fora do lugar. Estava num lugar indevido, não era a cidade dele. E bate na porta lá do Mica, e o Mica pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando um lugar que eu possa ter uma boa vida. Aí fala assim, então vem aqui ser meu sacerdote do meu sistema aqui religioso que eu montei. Eu queria ter tempo para poder falar sobre isso aqui, né, mas não dá tempo. Nós estamos vivendo hoje tempos parecidos com esse, onde líderes criam para si ministérios, onde eles são sumos sacerdotes, e nada melhor do que pegar o neto de Moisés para dar um ar de ministério com pedigree, né? É no livro de Juízes que está inserido o livro de Ruth, só que o livro de Ruth é um livro separado, mas a história de Ruth está inserida dentro do livro de Juízes. Migração dos danitas, né? Enfim, crime, guerra civil. Então, o que se deve destacar no livro de Juízes, que nós falamos que foi um período muito complicado, de 400 anos quase, da vida espiritual de Israel, como diz lá em Juízes 21, que é o último capítulo e o último versículo, algumas vezes no livro, dentro do livro também esse versículo se encontra. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que era reto aos seus olhos. Parece que esse livro foi escrito hoje de manhã. Parece que nós estamos vivendo hoje. Cada um faz o que quer e do jeito que fez está certo. Esse relativismo que nós estamos vivendo. O importante não é dar certo, não é fazer o certo, desculpa, mas fazer o que está dando certo. É chamado aquele evangelho pragmático, né? Então, é mais ou menos o que acontecia na época lá dos juízes. Não tinha rei em Israel, cada um fazia aquilo que parecia reto aos seus olhos. Bom, os últimos capítulos do livro de Juízes e o livro de Ruth descrevem as condições que existiam nos dias dos heróicos chefes, tais como Débora, Gideão, Sansão, né? Bom, vamos andar. Então, quando chega no último juiz, que foi, segundo nós entendemos, que foi o sumo sacerdote Eli, o penúltimo, né? Depois nasce Samuel, e o Samuel então passa a ser o juiz, né? É um período de transição. Não havia rei em Israel naquela época.
Tanto é que quando os judeus começaram a pedir um rei, a gente vai ver isso quando, lá no finalzinho do livro de Samuel, quando eles começam a pedir um rei, e Samuel fica triste, e o Senhor fala assim, Samuel, fica triste não, não foi a você que eles rejeitaram. Eles não queriam mais dar ouvido a Samuel, porque quem deveria assumir no lugar de Samuel eram seus filhos, mas os filhos de Samuel não davam um bom exemplo, infelizmente. Porque filho de pastor não é pastorzinho. Então não dava exemplo, e eles quiseram um rei para ser como as outras nações. Você pode perguntar, mas será que isso pegou Deus de surpresa? Porque não era plano de Deus ter rei em Israel, né? Deus queria que sempre houvesse uma teocracia. Bom, se você ler Deuteronômio capítulo 17, você vai ver que Deus já sabia que haveria rei em Israel, porque ele diz, ó, quando houver rei entre vós, não terá coleções de cavalo, nem terá muitas mulheres. Né? Então Deus já sabia que haveria rei em Israel. E exatamente o que ele mandou não fazer, eles tiveram. Né? Salomão era fascinado por cavalos, e Davi por mulheres, Salomão também. Aí vem o primeiro rei de Israel, que foi Saul. A Bíblia diz lá que ele era da tribo de Benjamim. Foi Deus quem escolheu, é bom que se diga que foi Deus quem escolheu Saul, não foi o povo, foi a autorização de Deus. Saul começou bem o seu reinado, né? Era um rapaz espiritual no início, começou muito bem. Infelizmente, a derrocada dele foi quando ele quis fazer algo que ele não foi chamado para fazer sacrifício. Né? Samuel mandou que ele esperasse até um certo momento para ele sair à guerra para fazer um sacrifício, e ele pegou e não esperou, ele mesmo sacrificou. Também Deus mandou ele, a ordem foi para que matasse tudo que pegasse dos inimigos, ele começou um processo de desobediência. Né? Ele separou alguns animais, porque ele dizia que não, mas estou separando aí para Deus, sempre com aquela desculpa esfarrapada. Né? Então aí veio o primeiro rei. Saul gozou do entusiástico apoio do seu povo após uma inicial vitória sobre os amonitas em Jabe de Gileade. Vamos dar mais um pouquinho, tem bastante assunto aqui. O primeiro rei de Israel foi exatamente o tipo de líder que a nação queria. Né? Saul, filho de Quis, era um homem alto e bonito da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que do ombro para cima não havia quem fosse mais bonito do que o Saul. Então a beleza dele era do ombro para cima. Mas depois nós vamos ver que quando ele cai em pecado e Deus o rejeita, Deus não vai mais procurar um homem bonito do ombro para cima. Por isso que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. Né? Então Deus não está procurando pessoas bonitas do ombro para cima. Ele está mais interessado na beleza do ombro para baixo, onde está o coração. Né? Então o primeiro rei de Israel foi exatamente o tipo de líder que a nação queria, mais bonito. Os israelitas haviam visto os reis dos povos vizinhos, desejavam um homem impressionante que protegeria seus sujeitos. Então ele ofereceu o sacrifício sem autorização, está lá em 1 Samuel 13. Em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifício a Deus. Mas ansioso para buscar a ajuda de Deus, antes de entrar no campo de batalha, ele precipitou e ofereceu um sacrifício. Então esse grave erro de presunção foi o começo do fim para o primeiro rei de Israel. E é interessante que a Bíblia, quando fala que o Espírito do Senhor se afastou de Saul, logo em seguida diz que o Espírito Santo se apossou de Davi. Então o Espírito Santo saiu do Saul e o Espírito Santo de Deus entrou no mesmo momento em Davi. Uma vez que saiu o Espírito de Deus, entrou o Espírito mal da parte de Deus. Não que Deus seja a origem do mal, mas é Deus quem controla todas as coisas. Né? O mal não se origina em Deus. Aí vem a unção de Davi. Davi passou por 3 unções. A primeira unção foi entre os seus familiares, 1 Samuel 16, 13, quando Samuel chega na casa de Jessé,
para ungir o rei, que Deus não falou quem seria, mas mandou ele na casa de Jessé, porque lá estaria aquele que deveria ser ungido o rei de Israel. Se apresentam os filhos de Jessé, eram provavelmente 8 rapazes e 2 moças. No livro de Crônicas fala ali os filhos de Jessé. Então passou o Eliabe, Abinadab, o Samar. O primeiro que Samuel viu, que ia ser o mais forte, o mais vigoroso, né? Ele cometeu o mesmo erro que o povo cometeu. Ele foi pela beleza. Né? Eis que está diante dos meus olhos o rei de Israel. O Senhor repreende na hora. Ô Samuel, não é esse. Eu não vejo como vocês veem. Vocês seres humanos veem. Porque vocês veem o que está diante dos olhos. Eu vejo o que está dentro do coração. Então não é esse. Ele fez passar todos e ele faz uma pergunta para Jessé. Vem cá, mas acabaram-se todos os varões dessa casa? Então, não, rapaz, tem um aí. Tem um aí, mas ele está lá no campo. O menorzinho, chama ele. Nós não nos sentaremos enquanto ele não chegar. Foram chamar Samuel, era o Davi, né? Davi chega e ele, então o Senhor fala, eis aí, esse aí pode ungir, que é esse daí que eu tenho escolhido. Então, na 1 Samuel 16:13, foi a primeira unção, foi entre os seus familiares. Depois vem a segunda unção, 2 Samuel 2:4, foi entre a tribo de Judá, né? Foi ampliando o grau de aceitação dele, primeiro na família, depois em Judá. Em 2 Samuel 5:3, ele é reconhecido rei em toda a nação de Israel. Eu aprendo aqui que o Davi deve ter sido ungido mais ou menos com uns 15 anos. Ele assumiu com uns 30, né, pela Bíblia. E ele reinou 40 anos. Ele soube esperar, né, que são 15 anos. Então, nós devemos esperar o momento que Deus separou para nós. Não devemos forçar a porta. Um irmão que sempre diz, olha, se Deus prometeu abrir a porta para você, então você durma perto da porta, esteja sempre perto da porta, não perca a porta de vista, se aproxime da porta, mas nunca force a porta. Então, Davi, em momento nenhum, ele quis forçar a porta. Ele teve por 3 vezes, no mínimo, oportunidades de matar Saul, porque Saul entrou num processo de desequilíbrio mental e opressão, que estava louco para matar, assassinar Davi. E ele, por 3 vezes, pelo menos, teve a chance de matar, mas ele falou assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Né? Se todos tivessem esse mesmo cuidado. Depois vem a união de Israel sobre Davi e Salomão. Então a idade de ouro de Davi e Salomão não teve repetição nos tempos do Antigo Testamento. Israel nunca teve tantas terras como na época de Salomão. Né? A expansão territorial e os ideais religiosos, como foram imaginados por Moisés, foram executados num grau máximo superior ao que antes ou depois aconteceria na história de Israel. E a Palestina nos tempos de 2 Samuel e 1 Crônicas. Vocês têm um mapinha aí, só para acompanhar. Agora Davi já está reinando, Saul morreu, né? Aí vem as imperfeições no caráter de um membro da família real. Não estão minimizadas. Desculpa aí, tá? Na Sagrada Escritura. Um rei de Israel que caiu no pecado não podia escapar ao juízo de Deus. O pecado de Davi todos conhecem. Era a época dos reis irem à guerra. E o que Davi fez? Ficou em casa e tem aquela visão, viu lá a Betseba tomando banho, se banhando. Provavelmente devia estar nua. Né? E ele se engraça com a mulher e tem o caso com a mulher do Urias, que era um soldado dele que estava no campo de batalha. A mulher engravida, então ele manda chamar o marido, quer forjar uma desculpa, mandando ele vir para casa para ter um momento com a mulher, para depois dizer que o filho era dele. Mas o rapaz era tão fiel que ele ficou sentado no banco da porta da casa e não quis entrar.
tão fiel que ele era. Como posso eu ter um momento de alegria estando meus irmãos morrendo no campo de batalha? Não, rapaz, entra aí, eu sou eu, o rei que estou te mandando. Não vou. Ó, rei. Então o rei falou, então você vai fazer o seguinte. Aí o rei maquinou. Bom, esse cara é muito fiel demais, então vamos fazer uma cartinha aqui lá pro general que está na frente lá. Botar ele na frente de batalha para morrer logo. E foi o que ele fez. Então, o próprio Urias levou a carta, e a fidelidade dele, que não abriu a carta, eu creio que não, a Bíblia não diz. E levou até as mãos do general, o Abner, ou Joabe, e foi colocado na frente de batalha e morreu. Eu creio que os próprios generais devem ter ficado, mas por que ele está mandando isso? Mas foi o rei que mandou, né? Então esse foi o pecado, a poligamia. Davi, ele também tinha um problema, ele era polígamo, né? Ele não se contentava de ter só uma esposa. Ele tinha vários filhos também que lhes trouxeram muitos problemas. Davi praticava poligamia, 2 Samuel 3, 2 a 5, e 2 Samuel 11, 27. E agora isso esteja definitivamente proibido na mais ampla revelação do Novo Testamento. Era tolerada no Antigo. Então no Antigo Testamento algumas coisas eram toleradas, mas no Novo Testamento isso... Bom, apesar que desde o começo não deveria se ter, né, poligamia. Os dois serão uma só carne, né? Mas foi uma condição tolerável, né, da parte de Deus. E isso não era só com Israel, né? Todas as nações. Hoje nós temos os islâmicos, eles podem ter até, os muçulmanos podem ter até 7 esposas, né? O Maomé teve 11 esposas, né? Uma de 9 anos, inclusive. Estou lendo um livro dele aqui, chama O Islã Sem Véu. Estou vendo aí como é que funciona. São muçulmanos que se converteram e escreveram esse livro aí. E hoje eles são professores de teologia muito, muito profundo. Eles eram estudantes de teologia islâmica e agora são crentes no Senhor Jesus. Então, um harém na corte era uma coisa aceitável, né? Então, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas, né? Então, era muita esposa. Então, o harém na corte era coisa aceitável, embora advertido da multiplicidade de esposas na lei de Moisés. Davi se fez de várias, né? Foi o que eu falei, Deuteronômio 17, 17 está lá. Deus já sabia que haveria de ter rei em Israel e já determina que os reis não deveriam ter muitas esposas. Alguns daqueles matrimônios tinham indubitavelmente implicações do tipo político, tal como o exemplo do casamento com Mical, que foi a filha do Saul. Inclusive foi a filha que ele ganhou porque venceu o gigante, né? As condições aqui ia ter um prêmio de ficar livre de impostos e ia casar com a filha do rei. Ele e a sua descendência não iam pagar impostos, né? E ele ganhou, o Senhor, né, ganhou por ele. Outra também é Maaca, que é a esposa dele, a filha de Talmai, rei de Jesus, como outros. Davi teve de sofrer as consequências dos crimes. Então, o filho dele, o Absalão, se levanta contra ele, porque Davi era foi o melhor rei de Israel, mas foi o pior pai da Bíblia. Quando o Aminon estupra a própria irmã Tamar, o Davi não fala nada, a menina ficou traumatizada, o Absalão foge para a casa do avô, fica 2 anos lá, o Davi não manda chamá-lo, não fala com ele, e não repreende o filho que fez o mal. Antes de Absalão fugir, ele matou o Aminon, né? Porque o Absalão era irmão dessa Tamar, né? E o Aminon era meio-irmão. Então, depois que ele mata o Aminon, ele vinga, ele foge para a casa do avô, fica 2 anos lá. Davi não conforta a filha, né? Não chama o Absalão para repreendê-lo. Depois o Absalão volta, Davi não conversa com ele, dá a entender que trata friamente o filho. Ele fica revoltado e começa a fazer o coração
a conquistar o coração do povo politicamente, dizendo que o pai não fazia pelo povo, ele ia fazer. E ele tem relação sexual com a esposa do próprio pai, na frente de todo mundo, no alpendre lá. E todo mundo se revolta contra a corte, e Davi tem que fugir juntamente com a corte dele, até que Absalão é morto quando fugindo. Ele é preso pelos cabelos, né? Ele tinha uma cabeleira bonita. Ele ficou preso e foi morto por um dos generais de Davi. Aí vem a era de Salomão, Gededias, né? Gededias é outro nome de Salomão. Então, foi um nome, inclusive, se a memória não me trai, foi Deus quem deu esse nome para ele, Gededias. Foi escolhido. A paz e a prosperidade caracterizam o reino de Salomão. Davi tinha estabelecido o reinado, agora Salomão ia ia recolher os benefícios dos trabalhos do seu pai. Davi tinha um desejo no coração. Certa vez ele estava olhando para a arca do concerto, que estava debaixo de uma tendinha, e ele pegou e falou assim: "Ó, Natan, que era o profeta que o acompanhava, profeta e amigo, conselheiro, e disse: olha, eu estou pensando em construir um templo para Deus, porque eu estou morando numa casa assim bem confortável, de madeira, e a arca está lá debaixo de uma tenda." E ninguém consultou a Deus, né? Foi uma conversa entre ele e o Natan. E Natan diz: não, Davi, vai fundo, é isso aí mesmo. Aí quando eles se separam, Natan vai embora, Natan chega em casa, Deus fala com o Natan. E diz para ele: vem cá, quem foi que deu a ordem para ele construir? Não tem nada a ver vocês construírem um templo para mim. Vai lá e diga para ele que eu é que vou fazer templo para ele. Então a gente entende que Deus não habita, né, em templo feito por mãos humanas. Claro que o tabernáculo, nós já explicamos o que se trata do tabernáculo, era uma metáfora do que viria a ser o lugar onde Deus gostaria de habitar, que Deus habitaria, está habitando hoje, que era um tabernáculo montável, móvel, leve, coberto de pele, né? Coberto de pele. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vive em você. Então nessa época de Salomão, mas Deus permitiu que fosse construído o templo, mas não Davi. Davi recolheria o material, porque Davi tinha as mãos ensanguentadas, né? Porque ele era um homem muito sanguinário. Então, Salomão, que foi um dos filhos, primeiro foi o Adonias, né, que tentou usurpar o lugar de Salomão. São dois filhos que o Davi teve com a Betseba, né? Então, o primeiro morreu, né? Depois veio Salomão, vieram Salomão e Adonias. Aí o Adonias quis tirar o trono de Salomão. Mas aí, né, o Senhor determina que fique com Salomão, e Salomão então passou a ser o rei. Acontece lá uma crise, né, na família, e Salomão passa a ser então o rei de Israel. O nome Salomão significa pacífico. Salomão vem da raiz hebraica shalomá. Shalom, paz, pacífico, né? Então, o reino de Salomão ele foi caracterizado por paz. Foram 40 anos em que ele fazia aliança com reis para não ter guerra. E realmente não houve, né? Então, Davi tinha estabelecido o reino, agora Salomão ia recolher os benefícios dos trabalhos do pai. Então, o relato desta era está tratado na 1 Reis 1, de 1 a 11, 43, e 2 Crônicas 1, 1, 9 e 31. A organização do reino. Comparativamente, é muito pouca a informação que se dá a respeito da organização do vasto império de Salomão. Agora, uma coisa nós temos que dizer: muitas pessoas acham Salomão, por ser inteligente, por ser sábio, foi realmente o homem mais sábio que existiu, né? Deus mesmo disse isso. Mas Salomão ele era muito
rígido. Ele cobrava muito impostos. Ele não era fácil não de lidar. Ele era um rei muito, vou dizer, tirano, né, no sentido. Mas ele, pelo menos na questão de cobrar impostos, ele cobrava demais. Ele exigia muito do povo, né? Então, inclusive, esse foi um dos motivos para ter a rebelião, né, depois, quando o reino se dividiu, quando o filho dele assume. O Roboão, quando ele vai pegar conselho com as pessoas depois que o pai morre, quem deveria assumir era o Roboão, né? Aí o Roboão, o povo chega para ele e fala assim: rapaz, olha, já que você vai assumir o reino, é bom que você não seja igual ao teu pai, né? Teu pai era tremendo. Pega leve com a gente aí, cobra menos impostos, e o povo vai te tratar muito bem, vai te querer bem. Esses mais velhos foram falar com ele. Aí, não, tá, vou pensar. Depois ele foi pedir conselho para os mais novos, os amigos dele, da idade dele. Os amigos de infância, talvez. E os amigos disseram: que nada, rapaz, que ser igual ao teu pai, você vai ter que ser pior que o seu pai. Não dá moleza não. Se o seu pai foi ruim, seja pior. Aí ele vem com a resposta para o povo. Imagina o povo todo esperando uma resposta. Aí ele sobe no palanque e diz: olha, eu vim dizer para vocês o seguinte: se meu pai feriu vocês com um chicote, ele falou assim: não, o meu dedo mindinho é mais largo que o lombo do meu pai. E se meu pai vos fustigou com chicote, eu vou fustigar vocês, eu vou bater em vocês com escorpiões. Aí um dos empregados do Salomão, um tal de Jeroboão, já tinha recebido uma profecia de um profeta, pegou o manto dele, rasgou em 12 partes, né? Mandou pegar 10, dizendo que iria ficar com 10 tribos de Israel e Roboão ficaria com 2, e assim aconteceu, né? Foi aí que começou a divisão do reino. Bom, mas aí tem aquela construção do templo, né? O mais importante no vasto e extenso programa de construção do rei Salomão foi o templo, enquanto que outros edifícios apenas são mencionados. Aproximadamente 50% do relato bíblico do reinado de Salomão se dedica à construção e dedicação deste centro focal da religião de Israel. Então o templo é o foco da história de Salomão, como ele arrecadou os materiais. Um detalhe bonito é que quando eles encaixavam as coisas dentro do templo, não se usava martelo. As peças elas eram cortadas do lado de fora, no campo, na medida correta, elas só eram encaixadas. Não tinha barulho dentro do templo, né? Ninguém batia de martelo, não tinha nada disso. E o templo ainda não tinha sido consagrado, né? Interessante. Aí você pode me perguntar, é uma pergunta boa, né? Por que existe o paralelismo bíblico? O que é paralelismo bíblico? O paralelismo é a mesma história contada em livros diferentes. Por exemplo, você vai ver a construção do templo lá no livro dos Reis e no segundo livro das Crônicas também, né? Então, os reis, eles nos apresentam, é mais ou menos a mesma história, só que tem uma diferença. O livro dos reis, eles nos apresentam uma perspectiva militar. Já Crônicas, ele tem uma perspectiva espiritual, sacerdotal. Então a visão do livro de Crônicas é sempre mais espiritualizada. E o livro dos reis é uma visão militarizada do mesmo assunto, né? Então aí veio o reino do norte e o reino do sul. Nós falamos por que dividiu. Porque quando Salomão morre, o Roboão, que deveria assumir, quis ser pior que o pai. Existe uma profecia lá, o Jeroboão assume 10 tribos, ele leva para o norte, para Samaria, e Roboão fica com 2 tribos, tribo de Judá e Benjamim, ficam no sul. E Reis nos apresenta um panorama militar. Já falei. O reino do norte e o reino do sul. O reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, quando o reino do sul como Judá.
É bom que se diga isso mesmo. Então, quando a Bíblia fala o rei de Israel, em algumas vezes ele está falando do rei do norte. E quando ele fala do rei de Judá, ele está falando do rei do reino do sul. Outra característica interessante é que os reis do reino do sul foram, na sua maioria, mais fiéis a Deus do que os do norte, né? Alguns, exceções. Isso fazendo comparação com os reis do norte, né? Onde tinha Acabe, por exemplo, e a mulher dele, Jezabel, dispensa comentário. Inclusive, o nome Jezabel tem um significado bonito, né? Apesar da história relacionada à pessoa, né? Mas, inclusive, eu já vi uma moça que se chamava Jezabel. Não, se chamava Jezabel, mas Jezabel significa pura, casta, uma pessoa casta, pura. Mas ninguém que esteja com as suas faculdades mentais bem equilibradas, né, vai botar Jezabel no nome da filha por questões óbvias, né? Embora o nome tenha um significado bonito, mas pelo contexto histórico, né, de quem está relacionado com esse nome aí, né, persona non grata, que foi comida por cães que ela criava quando ela caiu do terraço, quando o Jeú entrou lá no palácio e jogou ela lá de cima. Os cães comeram, só ficou a mão dela, né, cumprindo-se uma profecia que foi dada pelo profeta, o profeta Elias. Então a história do redimido dos israelitas está registrada principalmente em 1 Reis e 2 Reis. Mas há também os textos paralelos nos livros das crônicas, além dos relatos presentes na literatura profética. É bom que se diga que os profetas menores e os profetas, alguns profetas, né, desses profetas menores, eles profetizaram nessa época dos reis. Nós vamos ver daqui a pouquinho, nós vamos falar do profetismo. Tiveram profetas que falaram antes do cativeiro, antes da separação dos reinos, né? Tiveram profetas que falaram depois da divisão, e tiveram profetas que profetizaram no cativeiro e depois do cativeiro. Tá? Então o reino dividido surgiu após a morte de Salomão, 930. Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel, e a nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Está vendo? Nós já falamos isso aí, só para confirmar. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos. Então, vamos lá, o reino do norte. As 10 tribos do norte se uniram a Jeroboão e fizeram dele um rei, dando início ao reino do norte, que frequentemente é chamado de reino de Israel. Durante o reino dividido, a capital do reino do norte passou a ser Samaria. Vamos ver mais importante aqui para a gente falar. O reino do sul foi dividido em 2 estados independentes, durou por pouco tempo. O reino do norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sob o domínio dos assírios. Então, Israel, quando se dividiu em 2, reino do norte e reino do sul, a duração foi pequena, porque logo em seguida Senaqueribe invade lá Samaria e leva o povo cativo. O rei da Síria leva o povo cativo lá do norte. Isso lá pelo ano 721. Né? Samaria foi invadida pelo exército assírio e a população foi exilada. Já a autonomia do Reino do Sul também não durou muito tempo, mas 100 anos depois, né, 586, um pouquinho mais de 100 anos, já agora não era o Império Assírio que dominava, era o Império Babilônico, na pessoa gerado pelo deus Nebo, que é o Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e levou a sua população ao exílio. Mas conforme as promessas do Senhor, um remanescente fiel foi restaurado após o cativeiro. É bom que se diga que quando Nabucodonosor invadiu Judá, quem era o profeta
40 anos antes, 40 anos antes de Judá ser invadido, quem era profeta lá era Jeremias. Um dos profetas era Jeremias. E Jeremias dizia que era para eles se entregarem para o rei da Babilônia. Só que os reis, não, você é um traidor, você está maluco a gente se entregar. Não é Deus que está te usando, não. Aí usava aqueles profetas, né, que tinham lá, que eram profetas que falavam em nome de Deus, né? E tudo que eles falavam era contrário, né? Falavam, você é um mentiroso, que quem fala aqui é o Senhor. E Jeremias falou, então vocês vão ver só. Se entrega para o Babilônio, que Deus está dizendo que vocês vão se dar bem se vocês se entregarem. Não. E a notícia de que ele estava profetizando para se entregar para os babilônios chegou até na Babilônia. Como é que eu vou saber disso? Porque lá no capítulo 38, 39 de Jeremias, vocês vão ver que tinha um general do Nabucodonosor chamado Nabuzaradã. Quando eles invadem Jerusalém, a primeira coisa que esse Nabuzaradã, que era general, ele pergunta onde é que está o Jeremias. Está lá, Jeremias 39. Cadê o Jeremias? Aí Jeremias pensou, vão me matar. Aí quando chega diante do Nabuzaradã, vem Jeremias. Aí, você que é Jeremias? Sou eu, Jeremias. Eu não sei se ele abraçou, se ele apertou a mão dele, o que ele fez? Se reverenciou. Mas ele falou exatamente, depois você lê na Bíblia lá, Jeremias 39. Mas eu tenho boas novas do rei Nabucodonosor para você. Ele mandou te trazer esse monte de presentes aqui. Olha só, hein? Ele era desconsiderado pelos seus irmãos. E o rei Nabucodonosor mandou te trazer esses presentes, esse dinheiro, prêmios. E ele ainda mandou te perguntar se você quer ir para a Babilônia ou você quer ir para o Egito. Para onde você quiser ir, você pode ir, que nós vamos te levar, você vai ser bem tratado. É ordem expressa do Nabucodonosor. Mas o Jeremias era tão fiel que ele preferiu sofrer com o povo. Né? Então, para vocês verem, quando Deus está no negócio, Deus ele segura a nossa onda. Né? Poderíamos falar mais aqui também, no capítulo 36 de Jeremias, que tem tudo a ver com essa época aqui da invasão. Bom, nós falamos aqui que o rei da Síria invadiu o norte no ano 721 e levou o povo cativo lá para o norte, lá na hoje atual Babilônia, na atual Iraque, né? Hoje. Levou eles para lá. Só que logo em seguida o rei da Síria tentou invadir Judá. E a Bíblia diz que fizeram o cerco, está registrado no livro dos reis e também no livro de Isaías. Isso. Fizeram o cerco, começaram a afrontar o rei Ezequias, que era o rei do sul nessa época, e disse Ezequias, falando na língua hebraica, né? Vinha um mensageiro lá, falando na língua hebraica, falando, olha, vocês, se não abrirem os portões, porque estavam sitiados, mas estavam fechados, seguros lá dentro das muralhas. Né? Ele falou, se vocês não abrirem os portões, vocês vão beber a urina e vão comer as vossas fezes. Aí o Ezequias falou assim, não falam nada, não respondam nada. E eles não abriram o portão. Depois, mais um pouquinho de tempo, esse mesmo camarada agora ele vem com uma carta escrita, essas mesmas afrontas, e manda entregar lá para o rei Ezequiel. Alguém vai lá e pega, leva a carta para o rei. O rei lê a carta, a afronta. Se vocês não abrirem, vocês vão comer as fezes, vão beber as nossas urinas. O Ezequias ele tem uma das atitudes mais bonitas, né, da Bíblia, que ele entra no templo com o papel na mão assim, a carta, e diz assim, ó, Senhor, essa afronta aqui é contra ti, não é contra mim, não. E sabe o que aconteceu, né? Sabe o que aconteceu, né? Naquela mesma noite, um anjo matou 185.000 soldados assírios.
né? Então, de Deus não se zomba. Deus não se zomba. Então, tudo que acontece está sob o controle de Deus, né? Quem sabe o que está acontecendo agora não seja a conta daquilo que foi feito aí para trás. Tanta zombaria, tanta coisa ruim que fizeram, né? Usando a pessoa de Jesus, do Senhor, da igreja. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Bom, eu quero falar para vocês sobre o profetismo de Israel. Porque não dá para falar. A matéria é muito vasta a matéria. Eu estou procurando falar aqui o resumo do resumo do resumo. Eu já estou na quarta aula e eu não cheguei nem num terço do que eu queria falar, não tem como. Né? Um terço não, um vigésimo. É muita coisa. Mas eu estou procurando dar umas pinceladas assim rápidas, porque tem outros assuntos que vão ser tratados em outras matérias. Né? Com certeza. A nossa matéria aqui é para falar sobre costumes e cultura judaica. O dia a dia do judeu. Então eu estou procurando me ater nessa parte. Né? Então o profetismo também faz parte da cultura judaica. Profecia não é coisa nova. Né? Então nós vamos ver aqui a profecia no Antigo Oriente Médio, em especial na cidade de Mari. O profetismo é um fenômeno religioso presente em muitas culturas do Antigo Oriente Médio. Havia na antiga Síria um tipo de profecia chamada estática. Eu vou explicar o que é isso. Exercida por sacerdotisas associadas ao templo de Ishtar. Bom, primeiro nós temos que dizer que a Síria é o mesmo lugar onde depois se tornaria Babilônia, né? E é o mesmo lugar onde hoje é lá o Iraque. E é o mesmo lugar de onde saiu o nosso patriarca Abraão, mais ou menos naquela região ali. E é o mesmo lugar onde também estava situado o Éden. Né? Bem, é um lugar bem... tem um peso bem forte aí na Bíblia. Né? Então, é bom que se diga que lá na Babilônia era o centro, não centro de produção não, mas era o centro de onde se originavam os maiores bruxos de todo o Oriente. Com base em que a gente fala isso? Ora, porque se você estudar as religiões orientais, o hermetismo, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Hermes Trismegisto. Então, Hermes Trismegisto foi um bruxo que a, a lenda, a Bíblia não fala nada desse cara, mas a lenda diz que ele foi aluno do Abraão. Né? Então, se ele fala aluno do Abraão, eles estão querendo dizer que o Abraão também era bruxo. Nada a ver. Mas o hermetismo. O hermetismo foi de onde deu origem a as religiões orientais, né? O budismo, o zoroastrismo, o hinduísmo, né? Esses ismos todinho aí. A origem foi desse hermetismo. Então esse Hermes Trismegisto, que era um egípcio, né? Que teve encontro com esse Abraão, e ele aprendeu com Abraão artes mágicas, como se Abraão fosse mágico, né? Tem que dormir com barulho desse ainda. Então, quem sabe um dia você vai fazer um estudo mais aprofundado, você vai ouvir falar sobre o hermetismo e vai entender que foi dessa região da Babilônia de onde surgiram os maiores bruxos, né? E foi de lá, você se lembra lá no livro dos Números, capítulo 23, quando Israel saiu do Egito, tinha que passar por Moabe, e eles queriam só pão e água para poder passar por ali. E o rei de Moabe, que era o Balaque, falou: aqui vocês não vão passar, não tem água nem pão para vocês não. E se ele só dissesse que não tinha pão nem água, já estava errado, né? Mas ele não se contentou em somente negar o pão e a água, como também mandou vir um bruxo da Babilônia, que é um tal de Balaão. E nós vamos falar aqui de profecia estática. Estática vem de êxtase. Aqueles profetas, quando falavam, entravam em êxtase. Né?
uma coisa caía no chão. Nós vamos mostrar alguns versículos bíblicos aqui que mostram isso, né? Então isso aí não é coisa nova, não, quando a gente vê aí. Mas eu não vejo na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma manifestação dessa de gente caindo no chão, né? Com todo respeito aí quem acredita nisso, mas eu não vejo fundamento bíblico para isso. Mas isso era um costume das culturas do Antigo Oriente, principalmente exercida por sacerdotisas associadas ao templo de Ishtar, Ishtar ou Esther, né? Astarote, que é sempre aquela rainha do céu. A rainha do céu. No Antigo Testamento, o Senhor sempre repreende essa tal de rainha do céu. Essa rainha do céu, ela vai ser como é que eu vou dizer? Transportada para outras divindades, né? Ísis, a própria Maria, aquela figura da mãe com a criança no colo, né? A rainha do céu, que tem a mãe, aquela coisa toda. E Astarote também, que aí está, né? Tanto é que o nome que deram para Hadassa era Ishtar, né? O livro de Esther, que é a Ishtar, que é estrela. Mas o nome dela era Hadassa, que significa murta, uma florzinha assim, sem muito valor. Era o nomezinho dela, murta, e o que Deus fez, né? Mas quiseram mudar o nome dela para Esther. Então, no Egito não existe certa evidência sobre o aparecimento de profetas. E em Canaã parece ter existido também profetas estáticos que conhecemos mais através dos textos bíblicos do que pelos extras bíblicos. Os cananeus faziam uso de árvore sagrada, né? Está lá o carvalho de Moré, em Gênesis 12:6. Moré em hebraico significa mestre. Além de sonhos e a interpretação dos voos dos pássaros, né? Balaão, lá em Números 24:4, um dos momentos que o Balaão começa a profetizar, ele foi contratado para amaldiçoar. Fez 7 altares para oferecer um sacrifício a Deus, e depois dessa oferta ele tinha que amaldiçoar. E todas as vezes que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. E no versículo 4 do capítulo 24, dos momentos que ele foi amaldiçoar, ele está falando e ele diz assim: fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Então Balaão, ele foi tomado por uma profecia estática, né? Ele entrou em êxtase, de cair no chão. Então veja que tem base bíblica de coisa que acontecia isso aí, né? Mas enfim. Mas não é doutrina bíblica isso. Bom, e ele não era profeta do Senhor, né? Ele profetizou o que Deus queria, mas ele era um profeta que profetizava segundo aquilo que lhe pagavam. Ainda bem que hoje não tem mais isso, né? A profecia em Israel. O movimento profético veterotestamentário é caracterizado pela multiplicidade. Há profetas de muitas matizes. Então são 3 ramificações do profetismo. Existe profeta do templo e da corte, né? No caso de Natã, de Gade, que estavam na corte de Davi. Existem os profetas críticos, pré-literários, que se distanciam da corte e do templo. Elias, Eliseu. A gente vê que o Acabe ele poderia muito bem, ele teve até um momento que ele se arrependeu e Deus aceitou o arrependimento dele. Ele teve uma grande oportunidade de ter um grande amigo do lado dele, que era o Elias. Se ele fosse um camarada melhor, se ele aprendesse a lição, né? Como Davi tinha o Natã, era amigão dele. Mas o Natã, quando tinha que falar para repreender, ele repreendia, né? Quando ele cometeu adultério com a Betseba, e Deus falou para ele, para Natã, né? Para ir falar com Davi, e Davi fez uma parábola para ele. Rei, eu quero te fazer uma pergunta. Tinha um rei que tinha um monte de ovelhinha, e um vizinho dele, um empregado dele, que só tinha uma ovelhinha. Aí esse camarada foi e matou a ovelhinha daquele que só tinha uma, tendo um monte de ovelhinha em casa. O que você deve fazer com um camarada desse?
Ah, tem que matar, mata esse crápula. Aí o Natan fala, pois é, esse cara é você. Então ele era um amigo, mas e o amigo é aquele que fala o que a gente precisa ouvir na hora certa. Né? Então existem esses profetas do templo, que é o Natan e Gade, e tem os pré-literários, que são aqueles que ficam fora do templo. Então o Elias podia ser um bom amigo do Acabe, mas só que o Acabe não tinha jeito. Uma mulher daquela também. Bom, quem mandava no reino era a mulher, né? A Jezabel. E então é verdade que tem um momento que quando ele é chamado, procurado lá pelo Acabe, quando ele se apresenta para o Acabe fala, ah, olha aí, vem aí o perturbador de Israel. Eu me amarro no Elias porque Elias não leva desaforo para casa. Né? Elias diz logo, o perturbador é você, tua mãe, teu pai, a tua casa toda. O negócio com ele era estreito. E existem os profetas radicais, né? Da profecia literária, que visam ao fim do rei e do Estado. Caso de Amós, Isaías, Jeremias. Jeremias profetizou 40 anos e o povo não se arrependeu. A profecia bíblica é um fenômeno diversificado. Existem na Bíblia alguns títulos proféticos, né, que se dão para esses homens que têm esse dom. Então tem o termo Ish Elohim, que é homem de Deus. Roé, que é vidente, e Nabi, que é profeta. Em 1 Crônica 29, 29, usam-se os três títulos, Roé, Nabi e Rosé. Então nós vamos analisar cada um desses títulos aqui. Primeiro, o vidente. Seriam oriundos do mundo nômade, e os Nabim, profetas, originaram-se na área de cultivo. Os Roé ou Rosé, né, são intercambiáveis, ambos têm um sentido de vidente. O termo hebraico Rosé significa aquele que vê e relaciona-se com razão, visão. Em 1 Samuel 9,9 parece indicar que Nabi, Rosé significou algo diferente no passado, mas depois se tornaram sinônimos. Então, Roé, vidente, designa alguém que vê. Assim o profeta podia penetrar o futuro e revelá-lo. Está em Deuteronômio 18, 21, 22. São carismáticos e podem também ser chamados de homem de Deus. Moisés e Samuel foram homens de Deus. Né? Um dos usos dessa palavra está em Amós 7,12, onde Amazias chama Amós de Roé. Vai-te, ó vidente, vai-te, ó Roé, foge para a terra de Judá e ali come pão e ali profetiza. Nabi, que é o Navi, né? É um dos tipos de profecia do Antigo Oriente Próximo, relaciona-se principalmente com a fertilidade da vegetação na terra cultivável. Trata-se dos profetas estáticos, que entram em êxtase. Eram os profetas ligados a um santuário local ou cortes reais. Para muitos estudiosos, o termo Nabi relaciona-se com esse tipo de profecia. A exemplo disso, temos os profetas estáticos de Baal. Está lá em 1 Reis 18, 19 e 22. São aqueles que começaram a clamar e como o Deus não respondia com fogo, o Elias começou a zombar, né? Quem sabe ele tenha saído para viajar ou está dormindo, ele não está ouvindo vocês. Aí eles começaram a se cortar. Né? Então, com certeza devia ter alguém em transe ali, se jogando no chão, que era coisa normal naqueles dias. Né? Então nós temos esses que entravam em transe, está lá em 1 Reis 18, 19 e 22. Depois temos Ish Ha-Elohim, que são homens de Deus. Tem outro título profético, é Ish Ha-Elohim. Neste título refere-se a alguém que opera milagres mediante uma íntima relação com Javé. Então nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus. Né? Esse tema aparece 76 vezes no Antigo Testamento e quase na metade das vezes é aplicado a Eliseu. Tem uma que me chama muita atenção, que é aquela mulher... Toda vez que ele passava na cidade, a mulher olhava com o marido e dizia, veja que todas as vezes que esse homem passa, esse homem é um homem de Deus. Né?
Então, o que Eliseu fazia, ou ele vestia, o que ele falava, ou qual atitude ele tomava, para que aquela mulher, quando olhava para ele, ela diz, todas as vezes que ele passa aqui, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. Então, o Ish Elohim, homem de Deus, é mostrado como uma pessoa de confiança de Deus, e as pessoas veem isso na sua vida. Né? Benei tem também filhos dos profetas, que é Benei Hanebim. Com Eliseu parece surgir na profecia a relação mestre-discípulo. Alguns acreditam que o Eliseu ele tinha escola de profetas. Né? Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 44, se não me engano a memória, que vai estar ali registrado, é aquele episódio da morte na panela, que diz lá, havia fome na terra e os filhos dos profetas estavam assentados, né? Estavam sentados. Aí, como ninguém se movia, alguém inexperiente saiu para procurar comida, e quando encontrou a comida, encontrou um pepino envenenado, um pepino venenoso, a tal de colossíntida. Lá na Palestina tem mais de 70 tipos de colossíntida. A maioria delas são venenosas, nem todas. Mas ele, como não sabia, a Bíblia diz, por não saber, encheu a capa. E levou para casa, e já que ninguém... Aqueles que conheciam, que sabiam o que podia comer, aqueles que sabiam o que poderia ser alimento, aqueles que sabiam o que poderia trazer benefício, não se moveram. Alguém que viu o sofrimento se comoveu, mas não tinha experiência, não tinha discernimento, e foi buscar. Só que buscou o veneno. E a Bíblia diz que ele botou na panela e começou a fazer um sopão. E ninguém se preocupou em ver o que ele tinha trazido. Só foram saber que era veneno quando alguém desses acomodados aí, que conhecia, porque quem identificou foi alguém que conhecia, experimentou, botou na boca e disse, ninguém bebe, ninguém toma. Aí ele grita, homem de Deus. Eles são os filhos do profeta. Aí ele clama, homem de Deus, há morte na panela. Aí o Eliseu vai, manda trazer farinha e joga a farinha na panela e o mal é tirado. E hoje acontece isso também. Não é à toa que você está fazendo seminário. Aqui é um lugar de você adquirir discernimento, conhecimento. É um lugar de você adquirir senso crítico. Então, se alguém um dia vier com alguma coisa venenosa, você vai ter argumento para confrontar isso e vai ter discernimento. Não vai ser um incauto como esse rapaz, que embora muito bem intencionado, porque ele fez algo que ninguém queria fazer, que era buscar alimento na hora da fome. E o Amós diz que chegaria um tempo que Deus mandaria fome sobre a terra. Amós 8. Mas não era fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de conhecer a palavra de Deus. Então tem muita gente que está com fome e estão sendo alimentados com colossíntidas. Porque quem sabe, quem tem conhecimento, está negligenciando, mas o Senhor vai requerer de nós, das nossas mãos. Você é um Benei Ha-Nibim, filho de profeta. Se não for o próprio Navim, né? O próprio profeta aí. Então não podemos ficar sentados diante da fome, da necessidade. Os discípulos de profeta parecem viver temporariamente juntos, reúnem-se num lugar modestamente mobiliado. E tomam refeições em conjunto e talvez se distinguam através de um sinal na cabeça. Não sabemos, né? Por quê? Porque talvez o Eliseu era chamado de careca, né? Mas não sabemos se ele raspou a cabeça por causa do arrebatamento de Elias, ou se era costume ele rapar a cabeça, ou era um sinal dos profetas andarem de cabeça raspada. Isso é só uma hipótese. Os antigos profetas. Os antigos profetas viveram no período pré-clássico da profecia
antes do período áureo, né? Alguns desses profetas detinham as rédeas da liderança de Israel: Moisés, Débora, Samuel. Outros trabalharam na corte real, como Natã, e outros ainda foram verdadeiros conselheiros e confrontadores dos reis, no caso de Elias e Eliseu. Se você não sabe, Moisés foi um profeta também, né? E a instituição do profetismo por Javé remonta-se à teofania do Monte Horebe, quando Deus fala assim: você dirá ao povo, falou para Moisés. Então ele vai ser boca de Deus. Lá em Números capítulo 12, quando a Miriam e o Arão se voltaram contra a liderança de Moisés, dizendo: por acaso Deus não pode também falar conosco? E o Senhor falou: como é que é? Aí chamou Moisés, Arão e Miriam, e teve uma reunião de família com eles. Está lá no Números 12. E disse assim: olha, Miriam, eu sou Jeová, eu falo em sonho, falo por revelação, falo por profecia, eu falo da maneira que eu quiser, com quem eu quiser. Mas com meu servo Moisés, eu falo boca a boca, face a face. E o que você tem a ver com isso? Então, para você deixar de ser rebelde, você vai ficar leprosa. E se não fosse a intervenção de Moisés, né, ela teria morrido. Não sabemos se morreu leprosa, né? Mas ele pediu para que Deus tivesse misericórdia dela. Então, Deuteronômio 18:15, Moisés profetizou, ele diz assim: olha, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, é Moisés dizendo, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Ele estava falando de quem? Será que é do Isaías? Será que é do Jeremias? Do Amós? Do Obadias? Sofonias? Jonas? Quem será? Levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. É Jesus, né? Está falando de Jesus aqui. Aí você vai dizer, mas por que tem que ser Jesus? E ele está dizendo, a ele ouvireis. Aí você vai se lembrar, lá no livro de Mateus, eu acho que até botei aqui, nós vamos ler mais para frente, quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, e aparece quem? Olha lá, Jesus com a roupa brilhante, como nenhum lavadeiro poderia deixar mais brilhante que aquilo. Reluzente, né? Jesus entrou num estado de glória ali. E entre eles estava quem? Moisés e Elias. Aí estava lá Pedro, Tiago e João. Esses três sempre estavam nos momentos mais importantes, né? Pedro, Tiago e João. Porque eles eram líderes de grupo. E Pedro ficou tão pasmo com aquilo que ele viu. Ele falou assim: Senhor, está tão bom ficar aqui. Eu acho que eu vou levantar 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E daqui a pouco se ouve uma voz que diz assim: este é o meu filho amado. Estava falando com quem? Com Jesus? Com Moisés? Com Elias? Não. Está falando com os discípulos, eles que dariam sequência ao Evangelho. O Senhor colocou ali Jesus prefigurando a graça, colocou Moisés representando a lei e colocou Elias representando os profetas. Então, quando o Senhor fala, eis meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, ele está cumprindo aqui a promessa que fez da boca do Moisés, lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Então, o tempo da lei passou. O tempo dos profetas passou. Agora, ouçam a ele. Detalhe bem, a Bíblia é uma central telefônica. É só ler, né? Então, Samuel também foi um profeta depois de Moisés. Os judeus consideram Samuel o segundo maior profeta. Atos dos Apóstolos 3:24, Salmo 99:6, Jeremias 15:1. Jeremias 15:1, inclusive o Samuel ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, né? Saul e Davi.
Jeremias 15:1 diz assim: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os de minha face e saiam. Olha a consideração que o Senhor tinha com todos, né? Samuel, mas olha só, Moisés e Samuel. Lá em Ezequiel, ele fala algo parecido, ainda que estivessem aqui Noé, Jó e Daniel, eu não mudaria. Meu pensamento. Ó, Noé, Jó e Daniel. Então, o Noé viu a destruição da humanidade. Noé. Moisés viu a destruição de uma civilização. Moisés, não, desculpe. Noé viu a destruição da humanidade, que foi destruída. Noé. Jó viu a destruição da família. E o Daniel também viu a destruição da nação. Né? Então, Deus ele está preocupado tanto com a família, tanto com uma nação e tanto com a humanidade. Né? Então, vamos lá. Elias agora. Temos as seguintes narrativas que aludem a Elias. Elias apareceu no período do reinado de Acabe e não estava ligado a nenhum santuário, nem vivia em grupo de profetas. No contexto do reinado de Acabe, Elias tenta resolver os problemas da adoção da cultura e religião cananeia pelos israelitas. O Elias defendeu a antiga ideologia nômade sobre a propriedade da terra, divulgando que o rei não era dono da terra. Na realidade, é com aquela questão do Nabote lá, né? Que o Acabe pegou lá a vinha do Nabote, que era uma herança, ele não queria vender, ele mandou matar, a mulher mandou matar o rapaz lá e ficou com a herança dele. Na realidade, a mentalidade judaica não é que a terra pertence a alguém, a terra não é de ninguém, a terra é do Senhor. Tanto é que no ano do jubileu tem que passar, nós falamos na aula passada, de 50 em 50 anos, as heranças têm que voltar para a mão daqueles que perderam. Elias pregava que Javé e não Baal era o dono da chuva e da fertilidade. Nós falamos aqui que os cananeus acreditavam que Baal era o deus da fertilidade. Elias pregava... já falamos de Javé. A excelência da nova aliança na graça diante da lei e os profetas. Então, esse texto que eu falei da transfiguração, né, está lá em Mateus 17, 1, 3. A excelência da nova aliança da graça diante da lei e dos profetas. Diz lá, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e seus irmãos, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz, e eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Né? Foi lá que Deus confirmou aquela promessa que fez a Moisés. O Eliseu também é um profeta crítico, né? Porque ele falava contra o rei. Não que os outros não dissessem, né? Mas especificamente isso daqui era ele e o Elias, da mesma escola. Bom, ele é da mesma escola do Elias, né? Ele foi discípulo do Elias. As narrativas sobre Eliseu são encontradas de uma forma quase unida em 2 Reis 2. 2, 3, 4 a 27, 4, 1 a 8, depois do versículo 15, o capítulo 9, 1 a 10, está tudo registrado aí na apostila para vocês verem. Um dos momentos mais notáveis na carreira de Eliseu, é a sua participação da unção de Jeú, ardente defensor do javismo, que se empenhou a destruir a dinastia honrita do culto a Baal. O Eliseu fazia parte dos intelectuais que participaram da tal revolução. Eliseu tinha uma característica diferente de Elias. Fundou uma escola de profetas que reunia em torno de si um grupo de profetas numa localidade fixa. O Elias não tinha escola de profetas. Nós temos outros profetas, o Gat, não atua num grupo, ele é chamado de vidente, segundo Samuel 24:11. E há 3 aspectos de atuação principal. Relaciona-se com o culto. Aconselha o rei e condena o mesmo. Quem citou Davi a fazer o censo de Israel?
Nós estamos falando do Gade aqui. O Gade foi aquele profeta que disse para... Quando Davi resolveu contar o povo, foi Gade que Deus usou, pedindo para ele escolher o que ele queria. Ou peste, ou cair na mão dos inimigos, ou cair na mão de Deus, né? E ele falou assim, olha, eu prefiro cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E Deus matou uma quantidade enorme de pessoas lá por causa da desobediência de Davi, ou falta de fé, achando que a vitória estava na quantidade de soldados que ele teria, né? Mas um detalhe interessante que eu queria passar para vocês aqui, eu falei sobre paralelismo bíblico, né? Se você ler 2 Samuel 24:1, diz lá, mais uma vez, irou-se o Senhor, tá? No original está escrito Jeová, eu tive cuidado de ver, contra Israel. Irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Mas como é que Deus poderia ter incitado Davi a contar o povo se Deus depois ficou revoltado com Davi? Tá, vamos ver o outro texto. 1 Crônicas 21, vai falar a mesma coisa. Lá de Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas 21, 1. Por que Samuel diz que foi Deus e Crônica diz que foi Satanás? Simples, agora você vai entender. Nós temos que entender que Samuel foi um livro que foi escrito antes deles irem para o cativeiro. Antes deles irem para o cativeiro, Israel tinha uma visão de que o bem e o mal, a origem era Deus. Pastor, mas você tem que ter outra base, para um outro exemplo, para dizer só isso aí não vale. Tá bom. Outro exemplo que diga na Bíblia que eles entendiam que o bem e o mal vinham de Deus. Qual outro que a gente poderia usar? Jó, quando ele ficou doente, perdeu tudo, a mulher dele falou assim, marido, já perdemos tudo, agora amaldiçoa logo a Deus aí e morre. Amaldiçoa não, no original está escrito abençoe a Deus, né? Abençoe a Deus e morra. O Jó então diz assim, mulher, tu falas como louca. Recebemos tantas coisas boas de Deus, não receberíamos também as más? Então, olha só, a ideia de que o bem e o mal vinha de Deus. Não é que o bem e o mal vem de Deus. O bem vem de Deus, o mal ele é permitido por Deus. O diabo não pode fazer o mal sem a autorização do Senhor, nosso Deus. Então, recebemos o bem, não receberíamos o mal. Então, essa ideia de Samuel é porque o conceito deles é que o bem e o mal, a origem era de Deus, né? E já Crônicas, existem duas ideias aqui. A primeira é a seguinte, que quando está dizendo que Satanás levantou-se contra Israel, é um entendimento de que Deus permitiu que Satanás se levantasse contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Mas a outra ideia é porque esse livro aqui já foi escrito na época após os 70 anos que eles ficaram cativos na Babilônia, e aí eles passaram a ter influência da religião babilônica, que era o zoroastrismo, né? Os zoroastrianos é uma religião bem ampla, ela tem muitas, a doutrina é bem complexa, mas ela tem algumas coisas interessantes. Ela crê no dualismo, né? Ela crê na existência de dois deuses, um Deus bom, que se chama Ahura Mazda, e um Deus mau que se chama Ahriman. Então, esse Deus bom é o bem supremo, né? É a luz, a justiça, né? Que vivia em eterna luz, em contraste com o Ahriman, que estava sempre em conflito, né? Que é o Deus das trevas, da maldade, da malignidade, da injustiça. Então, lá o Zoroastro dava essa ideia já da existência desses dois seres, né? Mas é uma luta como que se um pudesse vencer, o mal pudesse vencer o bem. E a gente sabe que não é assim, né? Então pode ser também que o fato de terem colocado que foi Satanás, que eles já tinham a ideia de que o mal também pode atentar para fazer coisas desagradáveis ao Senhor, né?
Então seria uma visão pós-exílica, onde pela influência do zoroatrismo, eles acreditavam então que existiam essas duas divindades, Ahura Mazda e Ahriman, que atribuíram a Satanás, que era o Deus não, era o ser do mal da cultura judaica, da religião judaica, da vida espiritual. Satã, o adversário, a palavra Satã significa adversário. Então seria o que atentou Davi para o mal. Então nós temos outro profeta, que é o Natã, também atua sozinho, proclama a eternidade do reinado de Davi, segundo Samuel 7. E ele partida-se por causas políticas, segundo as Reis 1, 11 e 23 a 27. E condena o pecado do rei, está lá em 2 Samuel 12, 1 a 15. Temos Aías, que vivia no antigo centro cultural efraimita, que se relacionava com Samuel e o sacerdócio de Eli. Seus discursos condenam a realeza salomônica. Então Aías é da época lá de Salomão, né? Foi ele que profetizou por Jeroboão. E temos outros profetas, né? Jeú, Miqueias, filho de Gemla, Jonas, Hulda. Temos os profetas clássicos ou literários, ou chamados profetas escritores, né? Atuam na história de Israel no decorrer de 3 séculos, entre 750 e 450. Eles atuaram exatamente no período da sobrevivência da monarquia israelita, desde quando Israel atingiu a prosperidade sob a liderança de Jeroboão II, passando pela eliminação do Estado do Norte em 722 até a extinção do Estado judaíta no século 6 a.C., 600 anos. No fim da monarquia judaíta, o profetismo chegou ao fim por volta de 450 a.C. Observa-se então que o profetismo está associado à instauração da realeza. Temos esses profetas literários, né? Podem ser divididos em 3 grupos concernentes aos seus períodos históricos. Abraão não tem nada a ver, mas só para lembrar que Abraão foi o primeiro profeta. Né? Está lá em Gênesis 27. Agora, pois, restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é. Falando de Abraão aqui. E rogará por ti para que vivas, porém, se não lhe restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Então foi uma profecia contra o Abimeleque, né? Acho que foi Abimeleque. Queria ficar com Sara e Deus falou para ele falar com Abraão para devolver a mulher, porque ele era profeta. Aí temos os profetas do 8º século, que são Amós, Oséias, Isaías e Miqueias e Jonas. Profetas do 7º e 6º século são Sofonias, Naum, Jeremias, Abacuque e Ezequiel. Está na apostilinha de vocês. Profeta do 6º e 5º séculos, Ageu, Zacarias, Obadias, Daniel, Joel e Malaquias. A literatura profética. A principal peculiaridade da literatura profética é o dito profético ou oráculo. Trata-se de pequenas unidades literárias, pequenos textos com poucas exceções. Daniel e Ageu, principalmente. Os livros proféticos são coletâneas aleatórias de unidades individuais. Existem alguns símbolos, né? A gente vai ver que os profetas se utilizam. Para ilustrar essas ações simbólicas, escolhemos 3 profetas. Temos aqui o Oséias. Oséias, Deus manda ele se casar com uma prostituta para que ele pudesse sentir na pele o que é que Deus estava sentindo, porque Israel estava se prostituindo com outras nações, outros deuses, né? Então, a Bíblia nos fala que ele se casa com uma mulher, né? Claro. Eu estou lembrando aqui o nome da mulher dele, está aqui. Daqui a pouquinho eu falo para vocês o nome dela. Então, Oséias, parece que o casamento de Oséias tinha sido real e deve ser entendido na categoria do simbolismo. Todo o arcabouço semântico do matrimônio organiza a mensagem do livro em um polo. Então, o amor, a união, a fecundidade. No outro, o comando, o desvio, a ruptura e a morte. Então, de um lado está o amor de Deus, né? No outro polo, o da infidelidade de Israel, que está na figura da esposa dele. Vê para mim o nome da esposa de Oséias aí, Isabela. Aí ele teve 2 filhos com ela, né?
3 filhos. O primeiro se chamou Gisrael, que significa Deus semeia, que é uma alusão ao massacre operado por Jeú contra a dinastia de Onri. Depois outro filho se chamou Lo-Ruama, não amada, porque Javé não mais amará a casa de Israel. O termo hebraico para compaixão e Ruama vem da raiz Ram, está ligado ao ventre e às entranhas. E é interessante que entre os orientais, eles achavam que o centro nervoso do ser humano não é a mente, mas o centro nervoso era o intestino, as vísceras. O apóstolo, eu até falei já, só para relembrar, e tanto é que Lo-Ruama, né, significa o termo hebraico para compaixão, é Ruama da raiz Ram, que está ligado ao ventre e às entranhas, sede das mais profundas sensações de ternura. Na psicologia hebraica, o julgamento viria e seria sem compaixão. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, né, ele falou sobre isso. Então talvez seja por isso que quando a gente está desesperado, a primeira coisa que afeta é o intestino, né, que já solta logo. Tem muita gente quando fica nervoso dá diarreia. Então pode ser por causa disso. Então o apóstolo Paulo, ainda tomado por esse sentimento, essa ideia, essa cultura judaica, lá em Filipenses 2:1 ele usa esse termo de entranha, né? Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. A palavra entranháveis, eu fui lá ver no original, é splankna. E splankna significa vísceras. Então é isso aí. Então, o outro filho dele se chamava Não Amada. E o terceiro chamava-se Lo-Ami, não meu povo, porque a aliança de Javé e Israel foi corrompida. Novos nomes simbólicos são construídos em Oséias 1, 10, 21, e o não meu povo é o meu povo, e não amada é amada. Não há um nome de oposição para Israel, pois seu significado é duplo, ao mesmo tempo em que lembra a desgraça. Depois nós temos Jeremias, né? Jeremias usa muitos atos simbólicos, já falei bastante de Jeremias. Nós estamos falando de atos simbólicos, nós estamos falando de profetismo. É bom que se abrir um parênteses aqui para falar sobre o que estão fazendo hoje com isso aqui. Tem muitas igrejas que estão se utilizando de um artefato nos cultos chamados de atos proféticos. Existe ato profético na Bíblia? Na Bíblia? Sim, existe. Né? Tem vários aqui, ó. Só de Jeremias aqui, ó. Tem o cinto de linhos que foi escondido lá no Eufrates. Deus está querendo dizer que eles iam ser levados lá para o Eufrates. Tem a Bíblia falou para ele não se casar. Né? Tem ali aquela passagem do oleiro e o barro. São tudo atos proféticos isso. Tem a botija que foi quebrada. Tem os 2 cestos de figo. Tem o jugo no pescoço que ele carregou. A compra do campo do parente. A obediência dos recabitas. As pedras escondidas. O livro jogado no Eufrates. Tudo é que são atos proféticos. Mas isso aqui teve lugar nessa época aqui. Isso aqui não serve mais para hoje. Eu chegar na igreja hoje e falar assim, dá o cinto aqui, vamos esconder o cinto em ato profético. Então, escondendo esse cinto aqui é porque, sei lá, ainda tá uma besteira aí. É porque Deus vai esconder o inimigo da sua vida, sei lá. Ou é o mal que não vai chegar na tua casa. Será que cada ato profético que eu uso na minha igreja, eu vou esvaziando o sacrifício de Jesus, porque o ato profético, ele dá a entender, ele pressupõe, né, que existe alguma coisa mais forte do que o que Jesus já fez. Então, cada ato que eu faça, cada ato profético, apontar para a terra, como fez lá o Josué, quebrar o jugo, andar com o jugo no pescoço, ou andar nu, como fez o Isaías, isso aí ninguém faz, né? Mas, enfim, andar com 2 cestos de figo, cada ato desse aqui, cada coisa que eu faça para tentar conseguir alguma coisa da parte de Deus, eu estou esvaziando o sacrifício de Jesus.
Eu estou entendendo que as coisas que estou conseguindo na minha vida, ou as coisas que estão acontecendo, se é que está acontecendo mesmo, se não for uma lavagem cerebral que fizeram em mim, eu acho que foi o que aconteceu, ou foi uma sugestão, fui sugestionado, estava doente, mas a sugestão fez eu estar doente, mas achar que não estou, porque o fato de estar doente não significa que você está em pecado, o fato de você ser pobre também não significa que você está debaixo de maldição. Então, cuidado com esses atos proféticos. Isso aí esvazia o sacrifício de Jesus. Eu começo a acreditar que as coisas vão acontecer porque eu estou fazendo. Quando isso não é evangelho, eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo porque eu creio que Jesus já fez. Não existe nada que eu possa fazer para ser salvo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem pelas obras para que ninguém se engrandeça. Tiago vai dizer também que a fé sem obras é morta, é verdade. Mas não é por aquilo que eu faça. Mas é obra de graça. É por graça. Eu não mereci, Deus me dá. Então, atos proféticos tiveram seu tempo. Hoje não tem mais lugar para ato profético. É bíblico? É bíblico porque está na Bíblia, mas não é doutrina para a igreja hoje, não é dogma para a igreja, se colocar em igreja, nós vamos ter aqui agora o dogma da toda quinta, toda quarta, sei lá quando vai ter que ato profético. É o dia da profecia, né? Enfim, cada um faça o que bem entender, mas saiba que aquele que estiver fazendo errado pode estar indo para o inferno e levando um monte junto com ele. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, guarda a sã doutrina para salvar tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Tem muitos líderes aí que estão indo para o inferno, estão levando muitos incautos junto. Então não tem nada a ver com a matéria, mas senti aqui de falar. Os irmãos não me levem a mal, por favor. Ezequiel também. Alguns temas de Ezequiel são protagonizados por sinais, né? Nós estamos falando de sinais, de atos proféticos aqui. Da Bíblia, que tiveram, não, hoje não tem mais. A fome no cativeiro, ele cozeu o pão com excremento, olha só. A destruição pela espada, ele cortou seus cabelos com navalha e os atirou ao vento. Para profetizar que o povo ia para o cativeiro, ele fez um buraco na parede para partir com suas mobílias como um deportado. Para dizer sobre o juízo iminente sobre Jerusalém, a espada, ele mandou afiar a espada e polir a espada, né? E a vitória da Babilônia está lá na espada de Nabucodonosor. A queda de Jerusalém foi a morte da esposa. Você vai ver um profeta que perdeu a esposa. O Jeremias foi proibido de se casar. E o Ezequiel, a esposa dele, morreu para fazer um ato profético. Forte. Reunião de Judá e Israel. Escreve o nome de Judá e Israel em 2 bastões, né? Agora temos também aqui a verdadeira e a falsa profecia. Moisés fala sobre isso lá em Deuteronômio. Como a gente vai saber quando foi Deus que falou e Deus não falou? A questão mais óbvia é, se cumprir foi Deus, se não se cumprir não foi Deus. Agora a Bíblia também diz assim, ai daquele que disser que o Senhor disse, sem o Senhor tem dito nada, né? Então vamos ver algumas características do verdadeiro profeta israelita em oposição ao falso. O verdadeiro profeta anunciava a ruína do poder estatal e religioso devido ao detrimento moral e espiritual desses. Os verdadeiros profetas não estavam comprometidos com a política estatal, mas com a palavra de Deus. Por isso, considerando o fato de que os estados judaíta e israelita abandonaram os princípios do verdadeiro Deus, os profetas anunciaram sem reservas a destruição desse estado por inimigos, principalmente pela Síria e Babilônia. Basta lermos os textos proféticos e vai perceber isso. O verdadeiro profeta era a boca de Deus e falava somente aquilo que Deus ordenava. E é uma grande virtude o profeta hoje saber quando é que Deus... saber o limite onde Deus está falando e onde ele começa a falar, né? Isso até na pregação de uma palavra, até num sermão. E tem aquela hora que Deus já parou de falar e o pregador ainda está falando, né? E o pior é que a gente é obrigado a escutar ele falando, né? Enquanto Deus estava falando, estava bom. O verdadeiro profeta era avaliado por sua lealdade à lei.
Bom, passa pular essa aqui. Aqui está falando de alguns profetas que profetizaram no Estado, né, na questão política. Tem aqui, ó, Micaías, filho de Milá, entra em choque com Josafá, de Judá, que é o rei, né? Eliseu apoia um golpe de Estado contra Jorão. Oséias e Amós contestam Jeroboão II de Israel. Sofonias se opõe aos regentes. E Jeremias enfrenta 5 monarcas: Josias, Joacás, Joaquim, né? Joaquim ou Jeconias e Zedequias. E aqui nós vamos começar o período interbíblico. Tá? Nós já estamos com 1h45 de vídeo, eu vou terminar esse aqui. Depois, na próxima aula, eu começo a falar sobre o período interbíblico. Tá bem? Então, que Deus abençoe os irmãos até aqui. E eu fiquei de dar o nome da esposa do Oséias, né? Lá no próximo vídeo eu passo para vocês aí. Deus abençoe.